Antes de qualquer palavra ser dita em oração, é preciso aquietar a alma. Há um chamado silencioso que Deus faz ao nosso coração, convidando-nos a sair do barulho do mundo e entrar no lugar secreto da sua presença. Não é apenas um momento religioso, mas um encontro vivo entre o Criador e o coração criado por Ele. Quando nos colocamos diante do Senhor, não chegamos vazios. Chegamos carregando expectativas, dores, gratidão e sede espiritual. A palavra de Deus nos lembra, no Salmo 95, que somos convidados a nos aproximar dele com cânticos, com gratidão e com alegria. Isso revela algo profundo. Deus não deseja apenas nossa oração, mas nosso coração inteiro. Existe dentro de cada pessoa uma saudade espiritual, um vazio que nada terreno consegue preencher. Muitos tentam saciar isso com conquistas, reconhecimento ou distrações, mas apenas a presença de Deus traz descanso verdadeiro. Quando a presença do Senhor nos envolve, somos cercados por um amor puro, que não acusa, não abandona e não falha. Nesse lugar, encontramos segurança mesmo quando o medo tenta nos paralisar. É ali que entendemos que, embora enfrentemos lutas, ataques espirituais ou dias de confusão, existe um esconderijo onde o inimigo não pode nos alcançar. Permanecer em Deus é permanecer protegido. A alegria que vem do Senhor não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce do relacionamento com um Deus perfeito que caminha conosco em todas as estações da vida. É na presença dele que a força se renova, a esperança revive e a alma encontra sentido. Se essa palavra falou com você, escreva glória a Deus nos comentários e declare sua fome pela presença do Senhor. A verdadeira alegria não nasce da ausência de problemas, mas da certeza da presença de Deus. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando felicidade em situações ideais, esperando que tudo esteja no lugar para então descansar o coração. Mas a palavra nos ensina que a plenitude da alegria está em estar com o Senhor, não em ter uma vida perfeita. É na caminhada com Deus que descobrimos que Ele sustenta nossa alma, mesmo quando o chão parece instável. O salmista declara que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias eternas. Isso significa que quando nos aproximamos de Deus, algo profundo acontece dentro de nós. Mesmo cansados, encontramos refrigério. Mesmo fracos, somos fortalecidos. Mesmo confusos, recebemos direção. A força que vem de Deus não se compara à força humana, porque ela não depende das nossas limitações. Sozinhos, nos esgotamos com facilidade. O peso das responsabilidades, das lutas diárias e das expectativas nos consome. Mas em Cristo recebemos uma força que não acaba quando a nossa termina. É Ele quem nos sustenta quando tudo dentro de nós quer desistir. É Ele quem nos levanta quando o desânimo tenta nos dominar. Deus nunca ignorou nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele as conhece profundamente. Por isso, sua graça é tão preciosa. A graça nos alcança não quando estamos fortes, mas quando reconhecemos nossa dependência. É no lugar da fragilidade que o poder de Deus se manifesta com mais clareza. A fraqueza não é o fim da história, é o palco onde a glória de Deus se revela. Se você crê que sua força vem do Senhor, escreva Amém nos comentários e declare sua confiança nele. Existem momentos na caminhada em que o cansaço não é apenas físico, mas da alma. São dias em que oramos e parece que o céu está em silêncio. Dias em que seguimos firmes por fora, mas por dentro nos sentimos frágeis, inseguros e até questionando nossa própria força espiritual. Deus conhece esses momentos. Ele não se surpreende com nossas limitações, nem se afasta quando estamos fracos. A palavra nos lembra que a graça do Senhor é suficiente. Não apenas suficiente para os dias bons, mas também para os dias em que tudo parece pesado demais. O poder de Deus não se aperfeiçoa quando estamos no controle,
Mas quando reconhecemos que não conseguimos caminhar sozinhos, a graça é o abraço de Deus nos dias em que sentimos que não temos mais nada a oferecer. Muitos veem a fraqueza como um sinal de derrota, mas no reino de Deus ela se transforma em oportunidade. É no quebrantamento que aprendemos a depender. É no silêncio que escutamos a voz do Pai com mais clareza. Quando abrimos mão do orgulho e admitimos nossa necessidade, damos espaço para Deus agir com liberdade em nós. Deus não nos chama para sermos fortes o tempo todo, mas para confiarmos nele em todo o tempo. Sua graça não apenas nos levanta, ela nos ensina a permanecer. Ela nos guarda quando o medo tenta nos paralisar e nos fortalece quando a esperança parece distante. Nada do que você enfrenta hoje é maior do que a graça que Deus derrama sobre a sua vida. Se essa palavra te trouxe consolo, escreva "Deus é minha força" nos comentários e declare sua dependência do Senhor. Em meio às lutas da vida, uma das maiores batalhas acontece dentro do coração. A dúvida sobre o amor de Deus. Quando enfrentamos perdas, rejeições ou orações aparentemente não respondidas, o inimigo tenta plantar a mentira de que fomos esquecidos. Mas a palavra de Deus é clara e firme ao afirmar que nada, absolutamente nada, pode nos separar do seu amor. O amor de Deus não é frágil nem condicionado ao nosso desempenho espiritual. Ele não diminui quando erramos e não se afasta quando tropeçamos. Esse amor permanece intacto mesmo nos dias em que somos incompreendidos, perseguidos ou ridicularizados por causa da fé. Nem forças visíveis nem invisíveis têm poder para romper o vínculo que Deus estabeleceu conosco em Cristo Jesus. Quando o medo do amanhã tenta dominar seus pensamentos, lembre-se, o amor de Deus já alcançou o seu futuro. Quando o peso do passado tenta te acusar, saiba que o amor de Deus já providenciou perdão e restauração. Mesmo quando o ataque espiritual parece intenso, o amor do Senhor não recuou 1 centímetro. Ele continua firme, constante e presente. Existirão dias em que você não sentirá a presença de Deus como gostaria. Seu coração pode parecer seco, distante ou até insensível. Mas sentimentos não definem verdades espirituais. A palavra de Deus declara que Ele nunca nos abandona. Ainda que a emoção falhe, a promessa permanece. Você não está sozinho, não foi rejeitado e não foi esquecido. Se você crê que o amor de Deus permanece sobre sua vida, escreva "Nada me separa do amor de Deus" nos comentários. Uma das verdades mais libertadoras da fé cristã é compreender quem somos em Deus. Não somos apenas pessoas que creem, somos filhos. Fomos adotados pelo Pai Celestial e recebidos em sua família por meio de Jesus Cristo. Essa adoção não foi feita por mérito, mas por amor. Deus não apenas nos salvou, Ele nos escolheu e nos chamou de seus. Ser filho de Deus significa viver debaixo de um amor que não se compara a nenhum amor humano. Um amor que não abandona, não rejeita e não desiste. Mesmo quando falhamos, o Pai continua nos chamando para perto. Ele não nos tolera à distância, Ele nos abraça com graça. Somos aceitos não por causa da nossa perfeição, mas por causa da sua misericórdia. Muitos carregam feridas profundas, causadas por rejeição, abandono ou palavras que machucaram. Mas em Deus encontramos identidade restaurada. Ele nos vê como filhos amados, dignos de cuidado e atenção. Quando o mundo tenta nos definir pelos erros, Deus nos define pela graça. Quando as pessoas nos rotulam, Deus nos chama pelo nome. Essa verdade muda a forma como oramos, como enfrentamos as lutas e como enxergamos a nós mesmos. Não nos aproximamos de Deus como estranhos, mas como filhos que confiam no Pai. Somos amados, escolhidos e trazidos para perto. Essa é a nossa posição espiritual, firmada no amor eterno de Deus.
Se você recebe essa verdade no seu coração, escreva "Eu sou filho amado de Deus" nos comentários e declare sua identidade em Cristo. A caminhada com Deus não é feita apenas de momentos intensos de emoção, mas de constância. Há dias em que nos sentimos fortes, cheios de fé e confiança. Mas também existem dias em que tudo parece silencioso e a vontade de buscar diminui. Mesmo assim, Deus continua nos chamando para perto. Buscar a Deus não depende do que sentimos, mas da decisão de confiar. A palavra nos ensina que devemos nos aproximar de Deus tanto nos dias bons quanto nos dias difíceis. Quando estamos fortes, permanecemos. Quando estamos fracos, corremos para Ele. E quando não sentimos absolutamente nada, ainda assim escolhemos confiar na sua fidelidade. Deus honra corações que o buscam mesmo quando a alma está cansada. Buscar a Deus é mais do que uma rotina religiosa. É um relacionamento vivo. É falar com Ele em oração, ouvir sua voz na palavra e permitir que Ele molde nossos pensamentos e decisões. Quando colocamos Deus como prioridade, Ele alinha nosso caminho, fortalece nosso espírito e nos conduz com sabedoria. Mesmo quando nos desviamos, Deus não se afasta. Ele permanece esperando com braços abertos. A promessa é clara: aquele que busca de todo o coração encontra. Não importa quão distante você se sinta hoje, um passo em direção a Deus é suficiente para reencontrar o caminho. Ele se deixa achar por quem o busca com sinceridade. Se você decide buscar a Deus acima de tudo, escreva "Eu escolho buscar a Deus" nos comentários e declare sua decisão hoje. Deus não se aproxima de corações orgulhosos, mas se revela àqueles que se quebrantam diante dele. A humildade abre portas espirituais que a força humana jamais conseguiria abrir. Quando nos colocamos diante do Senhor com sinceridade, reconhecendo nossas falhas e limitações, criamos espaço para que Ele opere transformação profunda em nós. A palavra nos ensina que quando o povo de Deus se humilha, ora, busca sua face e se afasta de caminhos que não o agradam, o céu se move. Deus ouve, perdoa e restaura. O arrependimento verdadeiro não é apenas pedir perdão, mas decidir mudar de direção. É abandonar aquilo que nos afasta da presença de Deus e escolher a obediência como estilo de vida. Muitas vezes, o maior obstáculo para um relacionamento profundo com Deus não é o pecado em si, mas a resistência em reconhecê-lo. Um coração humilde não tenta se justificar, ele se rende. E é nessa rendição que Deus libera cura, libertação e renovo espiritual. Onde há humildade, há visitação divina. Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Pelo contrário, Ele se aproxima com misericórdia. Mesmo quando erramos, Ele permanece fiel à sua aliança de graça. O Senhor não nos destrói, não nos abandona e não se esquece das promessas que fez. Sua misericórdia é maior que nossas falhas. Se você deseja um coração humilde diante de Deus, escreva "Senhor, eu me rendo" nos comentários. Deus não se revela parcialmente a quem o busca de forma superficial. A promessa das Escrituras é clara: quem busca ao Senhor de todo o coração, o encontra. Isso significa uma entrega completa, sem reservas, sem distrações e sem dividir o coração com outras prioridades. Buscar a Deus é colocá-lo no centro, acima de tudo e de todos. Muitas vezes, o que nos impede de experimentar mais de Deus não é a falta de fé, mas o excesso de distrações. O coração se divide entre preocupações, hábitos que roubam tempo e pensamentos que nos afastam da presença do Senhor. Mas Deus, em sua misericórdia, nos chama de volta. Ele nos convida a reorganizar prioridades e a separar tempo para estar com Ele.